Obrigada, Silvana. Obrigada, pessoal, mais uma vez, então, pela recepção, pelo convite. Obrigada por estarem aqui compartilhando essa manhã comigo, porque eu sou apaixonada por tradução, gosto muito de falar de tradução. Que bom que alguém está disposto a ouvir. É... Então, voltando um pouquinho o que a gente estava falando, tá? Essa palestra ela visa falar um pouquinho sobre tradução e interpretação, principalmente para quem está iniciando na área ou quem não tem ainda ideia sobre o que é um intérprete e o que é um tradutor, tá? Como a Sil disse, eu sou bacharel em ambas as áreas. Não vou me prolongar muito aqui nesse Amarilis Ru, porque a Sil já deu a biografia. Só queria falar para vocês, então, era isso, né? Eu já dava aula de inglês em 1996 e 97, que eu comecei naquele período de pré-vestibular, o que eu vou fazer da vida, e que eu queria trabalhar com línguas, isso eu tinha certeza absoluta, só que eu sabia que ao mesmo tempo eu não queria passar a vida toda dando aula. Ledo engano, porque estou aqui eu 24 anos, 25 quase depois, 25 anos depois estou dando aula ainda, mas agora de tradução. Nada contra, tá, pessoal? Sou apaixonada também pelo mundo acadêmico, mas eu queria mais. Eu queria realmente viver, respirar idiomas. E como eu estava falando para vocês, eu achava bem no comecinho lá da vida de estudante que saber duas línguas era o meu passaporte para ser tradutora, meu passaporte para ser intérprete. E o dia a dia profissional foi me mostrando que não é assim. Já o dia a dia acadêmico foi me mostrando que não era bem assim. Então eu tinha essas imagens, essas fantasias que eu achava assim que o glamour vai fazer com que eu traduza só os clássicos, só Charles Dickens, eu vou traduzir, sei lá, Ulisses, James Joyce, e eu pensava, gente, é o melhor dos mundos, né? Que paraíso. E a vida foi me mostrando que não ia ser assim, não. Que o buraco era muito mais embaixo. Como intérprete, eu achava, eu vou traduzir os meus ídolos do rock, né? Eles vão vir para o Brasil fazer show e eu vou estar lá. E, de novo, aconteceu que a coisa não foi bem assim. Então, vamos lá. A parte de estágio, a parte de estagiária, agora a vida um pouquinho de estudante e estagiária, começou a me trazer um pouquinho para a realidade. E essa foi uma grande vantagem de ter feito uma faculdade de tradução em intérprete, porque, inclusive, a burocracia eu comecei a ter de lidar. Porque a gente se esquece de que, como tradutores, como intérpretes, a maioria de nós é autônomo. Existem os que trabalham in-house, em agências, mas a maioria de nós é autônomos. Então, assim, a gente acaba virando empresário. E a gente não, sabe, a gente não se atenta também a esse aspecto de ser empresário. E que você vai ter que lidar com burocracia. Bom, o estágio de tradução e de interpretação consiste em você arrumar um livro ou um texto que tivesse um número mínimo de laudas, porque nós trabalhávamos com laudas até então, hoje a gente tem uma contagem diferente. E você precisava arrumar dois orientadores. Primeiro, o texto precisava ser inédito. Como é que você descobria isso numa década em que não tinha Google? Você tinha que mandar uma carta para a Biblioteca Nacional de Washington para saber se constava alguma tradução daquilo. E isso levava, às vezes, 2, 3 meses para a gente descobrir se o texto que a gente ia traduzir poderia ser traduzido ou não, se ele era inédito ou não. Fora isso, você tinha que arrumar um orientador daquela área técnica. Então, por exemplo, o meu primeiro estágio foi de biologia, com mamíferos edentatas. Eu nunca tinha ouvido falar em mamíferos edentatas na minha vida, mas foi o texto que eu consegui na época, com uma tia que era coordenadora da Estação Ciência em São Paulo, então tinha um pessoal lá fazendo mestrado nessa área. Mamíferos edentatas, eu fui descobrir que eram os mamíferos que não tinham dentes, eu nem sabia que tinha mamífero que não tinha dente. E aí começou a minha trajetória. Então, são os tatus, os tamanduás e os bichos preguiça. E eu passei um ano inteirinho estudando sobre esses bichos e traduzindo sobre esses bichos. E arrumei um orientador, que então era um mestrando, para fazer esse tipo de trabalho. Eu me vi no zoológico fazendo
observando, na verdade, acompanhando a autópsia de um tamanduá que havia morrido, ninguém sabia de quê. Me ligaram e falaram, olha, vai ter hoje à tarde uma autópsia aqui de um tamanduá, você não quer assistir? Não é importante para a sua pesquisa? Era importante, porque eles contavam até o número de formigas que tinha no estômago do tamanduá. E eu não imaginava, nunca, que era esse tipo de trabalho que eu ia fazer. Mas esse é o mundo da tradução, gente. É você ter contato com tudo. E quando a gente diz tudo, é tudo. Você não sabe o que vai cair no seu colo. Então, por causa da tradução, foi isso. Eu acabei no zoológico fazendo, observando, né, e fazendo anotações a respeito da autópsia de um tamanduá. Vocês imaginavam que eu ia ter isso na vida? É assim que vocês imaginam que é a vida de um tradutor? Mas é por aí. Fora isso, não eu tive que ir ao cartório, eu tive que fazer um contrato, tive que ir ao cartório, reconhecer firma dos meus orientadores, principalmente do orientador técnico, que era para assegurar que eu não estivesse falando nenhuma besteira naquela tradução. Então, isso também é importante. Só o inglês não me bastaria para fazer esse tipo de trabalho. A gente precisa ter certeza do que a gente está falando. Então, vai além. Você precisa entender da área com a qual você está lidando. No segundo ano, eu peguei um estágio sobre arquitetura. Mesma coisa. Lá vou eu caçar um arquiteto que fosse daquela área, que se responsabilizasse pelo meu trabalho e por eu não falar nenhuma besteira. Era assim, era uma coisa meio art nouveau e era uma mistura então de decoração com arquitetura e ao mesmo tempo tinha responsabilidade das colunas que eram torneadas, mas elas tinham que ser mantidas em pé, porque senão o prédio todo desabava, e quem estava traduzindo aquilo era eu, era uma baita responsabilidade. Tudo bem que eu tinha alguém, e era importante que eu tivesse essa parte técnica por trás, mas quem estava ali dando todas as diretrizes de como a coisa ia ser feita, era eu. A responsabilidade também era minha. E essa é a vida de um tradutor. Esse é o nosso glamour, tá, pessoal? Quando voltou esse estágio, ele veio todo vermelho. Era só canetada. Tava quase tudo errado. Então é aquele momento que você para e pensa assim, eu não sirvo para isso. Eu vou parar. Eu não sei nem escrever, eu não sei. Poxa, eu estudo inglês há 15 anos e eu vim aqui fazer esse negócio e está tudo errado. Mas vejam só, não era o inglês ou o português o problema. Era eu não dominar aquela área. Mas, novamente, você precisa se formar. O último ano foi melhor ainda, porque era estágio de interpretação. E o texto que eu consegui, o texto Alestra, né, gente? A transcrição quem faz é a gente que faz virar texto para poder entregar, mas era uma palestra. Era sobre ventilação neonatal, ou seja, os bebezinhos que nascem ali de 20 semanas, 22, 24 semanas vão para uma UTI e precisam ser entubados. Como é que você entuba um bebezinho desse tamanho? E então essa foi o começo da minha vida na tradução propriamente dita. Então, se vocês me perguntarem, qualquer um pode traduzir? Legalmente, qualquer um pode traduzir, não há nada que impeça, tá? Mas aí eu volto à pergunta, qualquer um pode traduzir, gente? Olha o tanto de responsabilidade que a gente traz nas costas. Então, eu passei um ano inteirinho estudando só sobre ventilação neonatal. Um ano inteirinho só estudando como que funciona uma traqueia de bebê, como que é a formação da traqueia de um bebê, desde o momento, né, que ela começa a formação até o momento do nascimento. E você respira isso o tempo todo, tá? Então, ali eu vi que não ia ser assim, então, vou traduzir William Blake, vai ser o máximo. E mesmo quando você vai traduzir uma obra clássica, e aí a gente já vai falar também um pouquinho sobre isso, não é só essa alegria, mas a maior parte é. E aí vem a formatura. E aí você pensa, tá, antes eu era estudante, agora eu vou fazer o quê? Né? Me formei, tô com canudo na mão, tô com diploma, e agora? Na faculdade, eu tinha aprendido sobre as técnicas de tradução, eu tinha aprendido
como traduzir, sim, obra literária, como traduzir um texto técnico. Eu tinha aprendido a mexer em cat tools que estavam disponíveis na área. A Rafa até estava falando para ela sobre isso. Eu comecei traduzindo numa ferramenta chamada Globalink, que eu acho que nem deve existir mais. E na época era Wow, Machine Translation. Que coisa incrível! Você coloca lá e você vai fazendo um banco de dados, você vai fazendo um banco de memória, né? Porque você vai colocando ali o inglês, você põe o seu texto, você vai digitando em português e ela vai memorizando aquilo. Quando eu tenho que sentar lá para fazer aquele trabalho de novo, a máquina já sabe o que é para ela escrever, ela já me dá ali as sugestões de tradução, porque ela já memorizou, eu já coloquei aquilo, já alimentei essa memória. Gente, aquilo era o máximo, porque aí nós estamos falando do final da década de 90, comecinho ali dos anos 2000. Foi, assim, para mim era uma coisa, né, maravilhosa. Então, essa parte técnica toda, a universidade tinha me preparado. Mas, gente, e agora? Como é que eu arrumo cliente? Como é que eu vou fazer para usar todo esse conhecimento que eu adquiri e oferecer para alguém? Como é que eu vou vender isso? Eu não sabia. Para isso, eu não fui preparada. Né? Como é que eu abordo? Primeiro, onde que eu acho o cliente? Eu não sabia. Segundo, como que eu abordo esse cliente? Nossa, não me ensinaram a fazer uma proposta, não me ensinaram a fazer um orçamento. Aí, pessoal, eu comecei a entender que realmente eu ia ter que buscar mais, que a vida de um tradutor é muito mais que isso. Eu comecei a entender que eu ia ter que ser secretária, que eu ia ter que ser diretora do meu próprio negócio, administradora, a gerente, né? E a peoa. Eu ia ter que ser tudo. Então, lá fui eu, nessa parte, fazer alguns cursos na área administrativa, porque isso me faltou, né, para eu aprender. E o primeiro cliente é no boca a boca, é alguém que está precisando e alguém que te conhece vai lá e fala, olha, eu conheço alguém que faz. O seu primeiro cliente normalmente é assim. E para mim foi. Não foi na área acadêmica, não foi com o pessoal fazendo TCC, foi assim. E foi para uma fábrica que fazia embalagens. E aí eu falei, tranquilo, eu vou traduzir copo, prato, né, de plástico, prato, sei lá, marmitinha, essas coisas. Não, pessoal, era uma indústria que fabricava as embalagens. Então eu me vi tendo que lidar com polímero do não sei o que lá e vários outros termos químicos que eu não tinha a menor ideia. Novamente ali o inglês que eu tinha, o inglês que eu trazia não serviu para nada. Quer dizer, não vou dizer para nada, mas assim, ele não bastava. Então o que eu tive que fazer? Vai meter a cara em tudo que era relacionado à química e aquele assunto, porque era isso que eu precisava de química. E toca você ir atrás de algum químico que você conheça para poder certificar os termos. E não é assim que você aborda a pessoa. Hoje a gente tem Google, tá, gente? Na época o Google estava também começando, era uma ferramenta que não tinha tanta informação, mas nem um quarto da informação que traz hoje. A nossa melhor ferramenta de pesquisa era o Alta Vista, quando muito KD. Então, era ligar para alguém e falar assim, olha, como que é o nome daquele elemento químico que é responsável por tal coisa, tal coisa, tal coisa? Porque se eu virasse para a pessoa e perguntasse o nome em inglês, ela ia virar para mim e falar, não sei, não sei, não tenho ideia. E aí é você se certificar fazendo o seguinte, tá? A pessoa me disse que é esse nome. Aí sim, lá ia eu para os livros, lá ia eu para a internet para me certificar se aquilo que ela me falou realmente correspondia ao termo que eu estava buscando, de acordo com as características, de acordo com a definição. Então, assim, a gente levava muito mais tempo para traduzir qualquer coisa e era muito mais trabalhoso, tá? E foi assim que eu comecei a traduzir Dickens e Shakespeare e tudo mais. E claro, de um cliente foi me levando ao outro. E aí eu fui traduzir meio ambiente. E aí eu fui traduzir. Olha, eu fui traduzindo tanta coisa que eu nem sei. Até que chegou.
o meu grande dia, o tão sonhado dia, e eu consegui, finalmente, ter a proposta de traduzir uma obra literária. Mas, assim, eu tinha me formado em 2002 e isso já era, assim, 2010, 2011, assim, sabe? Que eu fui conseguir ter, assim, o meu primeiro conto publicado. E como? Eu sou. Agora a pandemia me arrasou mais ainda. A Silvana me conhece. E eu sou arroz de festa. Acho que nem usa mais esse termo hoje em dia, deve estar super ultrapassado. Mas eu adoro um evento. Amo um evento. E evento literário, então, eu estava em todas. Morando em São Paulo, isso era ainda mais fácil, porque você tinha as feiras, você tinha as bienais, né? Tudo acontecia ali. Então, você tá no meio daquelas pessoas era mais fácil. Aí, o que foi bom, gente? Porque se eu tivesse entrado de cara e tivesse conseguido um trabalho nessa área, provavelmente eu teria feito uma caca muito grande, porque eu não tinha bagagem para traduzir, essa que é a verdade, eu não tinha bagagem para lidar, e eu teria feito um péssimo trabalho. Então, assim, foi legal ter demorado todos esses anos para eu conseguir entrar no mercado literário, porque eu já entrei com alguma bagagem, pelo menos eu já entrei sabendo como que funcionavam as coisas, né? Eu já entrei um pouquinho mais empresária, inclusive. Tem a Patti Loreto, e ela é uma intérprete, uma figura engraçadíssima. E ela fala que, inclusive, ela faz vozes dependendo do setor que ela estiver atendendo no momento e o cliente liga. Então, tem a parte secretária, é uma voz. Tem a parte do financeiro, é outra voz. Tem a parte intérprete, ela atende o cliente com outra voz. Ela ainda brinca que ela faz isso. E é meio assim que a gente é, tá, pessoal? Nós somos um pouco. E comecei para esses eventos aí já com o meu cartãozinho de visita bonitinho, conhecia as pessoas no stand, perguntava, né? Ia batendo aquele papo. Eu sou muito, sabe, de chegar e. Ai, Silvana sabe, né? E já estou conversando, dali meia hora eu já estou, assim, amiga de anos da pessoa. E nesses papos, gente, eu acabava conseguindo os nomes das pessoas para quem eu precisava mandar o meu currículo, por exemplo, porque eu nunca consegui trabalho mandando o meu currículo para aqueles contato, arroba, qualquer coisa. Nunca recebi nem resposta. É você saber para quem que você tem que mandar. De novo, na época não tinha LinkedIn, tá? Hoje está bem mais fácil a gente conseguir descobrir as coisas ali, quem é responsável pelo quê, dentro de cada empresa, dentro de cada editora, dentro de cada corporação. Nós não tínhamos isso. E era um mistério gigante. E nessas, num evento literário, tô eu batendo o maior papo com a pessoa e a pessoa me mostrando os livros, me mostrando assim os títulos e aquela coisa arada. E num dado momento, a pessoa, eu perguntei para a pessoa, nossa, você tem esse encanto todo, né? Você conhece tanto, você certamente trabalha com literatura. Ele falou, eu sou o dono da livraria e o dono dessa editora. Eu, na hora você dá aquela travada, mas depois já saquei meu cartão, olha, eu sou tradutora. E, assim, eu falei para ele, olha, eu nunca trabalhei com literatura, mas é o meu grande sonho, na verdade, foi por isso que eu entrei na tradução. Tenho feito muita coisa, tenho traduzido, tenho meu escritório, mas não consigo. E aí que ele fala, olha, eu estou procurando alguém, porque eu estou querendo traduzir um autor inédito para gente, que na época era o Thomas Hardy, um autor australiano, e era uma coisa assim muito regionalista, muito específica. Ele falou, você não gostaria de tentar? A gente foi assim, opa, já tô dentro. Era uma coisa assim que, se ele não me pagasse, eu ia fazer na época, sabe? Pelo prazer de poder. Sabe? Eu estava encantada, gente, eu vou traduzir um conto. Isso vai ser publicado, finalmente. Mas eu ainda recebi para fazer. Eu ainda, ele me pagou para fazer. Aquilo foi o máximo para mim, tá?
Mas vejam só, gente, foram anos de caminhada até que este momento chegasse. E sim, eu dei uma baita sorte de estar no lugar certo, falando com a pessoa certa, sem saber. E nisso de estar conversando ainda nesse outro evento, uma outra menina saca o cartão dela e fala: olha, eu sou do marketing da editora Fundamento, e eu sei que o pessoal está recrutando tradutor. Manda teu currículo para essa pessoa. E me deu o cartão da pessoa para quem eu tinha que mandar o currículo. Então, sabe, gente, é realmente estar no lugar certo, na hora certa, mas você está com o preparo certo para isso acontecer. E aí sim, mandei meu currículo para a pessoa, fiz os testes. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, a minha entrada no mercado editorial foi assim. Eu contei com sorte, mas também já tinha que ter alguma experiência lá. E aqui, como eu falei para vocês, era a expectativa e a realidade, né, da tradução editorial. Eu vou falar um pouquinho também sobre a diferença entre a tradução literária e a tradução editorial. Na verdade, elas não são diferentes, mas elas são complementos. Isso também serve para quando... Sabe aquele outro meme que tinha como a minha família pensa que é, como meus amigos pensam que é e como é na realidade? Serve para isso aí também. Porque quando eu falo que eu traduzo literatura, as pessoas pensam, nossa, ela vive para ver livros e contar historinha. Que maravilha de trabalho esse seu, você vai ficar contando historinha só. E a gente sabe que o dia a dia é mais como esse aí. Porque eu sou mãe, porque eu tenho uma casa, porque, né, e eu sou responsável por todos os setores da minha empresa. Então, quando eu vou fechar um trabalho, quando eu vou fechar um projeto, eu tenho que pensar em tudo isso. Quando o cliente me pede um prazo, ou no caso da editora, normalmente elas é que te dão prazo, e quando você aceita, você tem que pensar se isso cabe na sua vida. Porque às vezes, e normalmente nós trabalhamos com prazos muito curtos, viu, pessoal? Uma coisa, por exemplo, é você ler um livro de 300 páginas em 40 dias. Pô, você lê em uma semana até. Outra coisa é você escrever uma história em 30, 40 dias. Uma história de 300, 400 páginas. Então, você, quando diz sim, pessoal, você tem que pensar se isso realmente cabe na sua vida. Quanto que você consegue traduzir por dia? Eu dou conta? E se acontecer daquele dia eu ficar sem luz, eu ficar sem internet, um dia de trabalho vai me prejudicar? Eu vou conseguir repor depois? Eu vou conseguir compensar? Então, gente, a vida do profissional é contando tudo isso, com todos os imprevistos possíveis e imagináveis também, para você dizer, dou conta ou não dou conta, faço ou não faço. E daí você tem que fazer mercado, e daí que você tem que cuidar dos teus filhos, e isso é parte da tua vida. Não dá para você dizer isso não vai... Eu vou deixar isso de lado por um mês para me dedicar só à tradução desse livro. Não vou fazer mais nada da minha vida. Mentira, gente, não dá, não dá, tá? Porque você é uma pessoa que tem todo um círculo em volta. Então, tudo isso você tem que pensar, tá? Vocês sabem quem é esse moço que está na foto? Sabem, né? Eu sou super fã de Coraline, do Cemitério Maldito, o Neil Gaiman, né? Então, tudo isso tem que pensar. E o meu debut, isso aí, Rafa. A Rafa talvez seja fã também. Pessoal, hoje, agora eu que vou pedir desculpa, tá, Sil? Eles resolveram pintar a minha rua. Por isso que tá esse barulho ao fundo. Desculpa se vocês estiverem ouvindo. A prefeitura. Pessoal, e aqui foi o meu debut. Então, aquele conto que eu comentei com vocês que eu fiz do Thomas Hardy, chamado The Three Strangers, saiu nessa revista literária. E quando eu vi alguns nomes, eu quase tive um troço, assim, sabe? Porque nessa mesma edição saiu, nessa edição não, na S que eu fiz depois saiu, por exemplo, o HP, né, ou o HP, como a gente chama aqui, Lovecraft. Então, eram autores muito grandes e eu me sentia aquela formiguinha no meio dessas pessoas, sabe?
Mas tudo bem, saiu um conto que eu traduzi e saiu lá como traduzido por Amaryllis Oquida. Gente, eu só não emoldurei, mas eu saí distribuindo aquilo de presente para toda a minha família, saí, sabe? Eu fiz embalagem bonita e dei de presente de Natal, porque foi bem no final do ano já. Da emoção que eu senti. E o mercado editorial, ele é muito fechado, ele é um dos mercados mais fechados dentro do nicho da tradução e é difícil de você entrar. É assim, gente, normalmente é porque você conhece alguém e não é só aquela política da amizade, mas é conhecer alguém que conheça o seu trabalho e que diga, não, nessa pessoa você pode apostar. É assim que as coisas funcionam no mercado editorial, até você ser chamada por um teste. Aliás, só isso não basta, tá, gente? Esse eu fui convidada para traduzir. Mas as editoras maiores, as editoras grandes, mesmo que eu tenha ido lá com o meu cartão, que eu tenha mandado o currículo para a pessoa certa, para a pessoa com quem eu já tinha tido contato, eu tive que fazer teste. Sabe, não é assim, você conseguiu, você entregou seu currículo, agora está aqui, ó, para você traduzir esse livro. Não é bem assim, não, pessoal. Vocês vão fazer testes. E eu fiz testes, e até hoje faço, e não é assim, você traduz um pedacinho de um livro, ah, ficou lindo, maravilhoso. Não, eles vão te mandar outro de outro gênero, e outro de outro gênero, e outro de outro gênero. Às vezes você está ali traduzindo 3, 4 gêneros diferentes em um tempo curtíssimo, tá? Porque você tem que ser rápido, você tem que entregar um trabalho de qualidade e tem que ser rápido, porque a agilidade também faz parte do mercado, como qualquer outro mercado, né? Tempo é dinheiro, para você ser aprovado. E muitas vezes, quando eu estou começando numa editora nova, eles também não me mandam a obra assim bonitinha. Tá, tudo bem, eu já fiz os testes, eu fui aprovada, eles me mandam um piloto. Então, o que é piloto? Geralmente é um capítulo do livro que eu vou traduzir, eu entrego. E esse piloto, às vezes, eu já soube que eles mandaram para 2 ou 3 tradutores diferentes. Aquele que ficar melhor, leva o livro. Acontece isso vez ou outra. Não estou falando, gente, não é assim com todas as editoras. Nada é assim com todo mundo, tá? Eu estou falando para vocês algumas coisas que acontecem. Então, assim, se for aprovado esse meu piloto, aí eles me mandam a obra toda, tá? Essa é a nossa rotina, é assim que as coisas acontecem. Mas o debut foi esse aí. Alguns trabalhos que eu fiz, em alguns mesmo, tem muito mais coisa por aí. Tem coisas que eu nem me lembrava, agora dando aula para o pessoal, que eu ia buscar desafios aqui, desafios ali, para a gente fazer nas nossas oficinas, que eu começava, gente, eu nem lembro, mas eu nem lembrava que eu tinha mais traduzido aquele livro ou aquele livro, sabe? É uma coisa assim até engraçada que vai ficando. E aí veio esses desafios. Os Home Goldfish, os meus alunos estão agora por dentro do babado. A gente fez algumas oficinas. E era isso. Quando me passaram esse livro, eu falei, eu não sei traduzir livro para criança, muito menos para pré-adolescente, que era a faixa etária desse livro, que eu acho muito mais complicada, porque não é criança e também não é adolescente, é uma linguagem intermediária, com interesses intermediários. Eu falei, eu não vou saber fazer isso. Mas, tudo bem, né? Isso é uma outra coisa, gente, que eu tive que encarar a minha realidade. Porque, como eu falei para vocês, eu achava que eu ia só traduzir os grandes nomes. Mas a verdade é que se você quiser traduzir, você precisa de dinheiro, que os seus boletos estão chegando, você vai traduzir o que a editora te passar, né? Não é você que vai lá escolher os títulos bonitinhos. Você vai escolher traduzir ou não. É meio assim que funciona. E o que a editora geralmente... Eu estou falando agora aqui de uma literatura bem comercial, literatura para ganhar dinheiro. O que a editora vai passar para você, gente? O que está na moda, o que pegou e que de repente lançou um volume e aquilo foi um sucesso, daí eles já querem traduzir segundo, terceiro, quarto, quinto, tudo, né? Para ontem, ou porque aquilo virou filme e está estreando no cinema. Então, o livro tem que sair, porque estourou lá fora, geralmente nos Estados Unidos, e aquilo virou um sucesso. Então, o filme, aí eles fizeram um filme, Hollywood transformou num filme, e aí o Brasil precisa
que traduz aquilo até a data de estreia do filme, porque aí o livro tem que ser lançado na mesma semana que o filme estreou no cinema. Isso, claro, gente, em épocas antes de pandemia, né? Agora, com a pandemia, o mercado também deu uma mexida, mudou um pouco. Mas eram assim que as coisas aconteciam. Por isso que eu falei para vocês, às vezes a gente tinha 30, 40 dias para traduzir uma coisa, porque era muito rápido, precisava ser lançado assim para ontem, precisava estar nas livrarias vendendo para poder ser consumido. É uma coisa louca. Então, o que eu traduzo muito? Aqueles best-sellers do The New York Times. Aquilo que foi um sucesso de vendas normalmente nos Estados Unidos ou na Europa, e aí vem para cá, porque aquilo, a internet ainda ela deu uma ajuda, né, para os títulos serem globalizados, então aquilo acaba sendo conhecido meio que em tempo real. Então, assim, é meio que saiu lá fora, a gente já vai começar a trabalhar com esse título aqui no Brasil. É assim que funciona. Então, é um mercado que movimenta sempre bilhões, milhões, bilhões por ano, tá? E é nessa fatia que a gente tem que mirar mesmo. A gente sabe que no Brasil o livro é caro. Não é que brasileiro só lê pouco, é porque o livro é muito caro. O livro acaba virando um bem de consumo. Então, é um investimento alto para uma editora também, porque não é certo que ela vai conseguir recuperar o que ela investiu, tá? E a gente é uma parte do processo só. Quanto mais bem feito você fizer, quanto menos um revisor tiver que interferir no seu texto, olha, mais trabalho você vai ter. Cada editora tem seu guia de estilo, então também não é assim, eu vou sentar, vou traduzir o livro ali lindamente. Não é bem assim. Eu tenho que estudar todo o guia de estilo de cada editora até memorizar aquilo de um jeito que vire automático na hora que eu estiver traduzindo, sabe, pessoal? Que aquilo saia, aquilo flua naturalmente de mim. Então, como eu falei, é um processo muito técnico, na verdade, com muitas doses de criatividade. Sim, porque eu acho que essa é a grande diferença entre as traduções. A tradução técnica, você precisa levar uma mensagem para o seu leitor da forma mais clara possível. Por exemplo, ele vai operar uma máquina. Não dá para ser com uma linguagem cheia de frufru ou poético ou qualquer coisa assim. Você precisa ser o mais claro possível e o mais rápido, o mais objetivo. Ele bate o olho, ele entende o que ele tem que fazer e ele consiga operar aquela máquina. A tradução literária é o contrário. A gente tem que criar todo o ambiente para o leitor. Porque na tradução audiovisual também, quando você está fazendo as legendas, você tem as imagens. Então, o leitor, né, da legenda, ele consegue visualizar os personagens e ver se eles estão tristes, e ver se eles estão felizes, ver se aquilo se passa num restaurante. Então, você consegue sentir, né, pelas imagens. Na tradução literária, não. É o autor e o tradutor que precisam ambientar tudo que vai acontecer. Então, como que era esse cenário? O que tinha? Quais eram os móveis? Como eram os móveis? Quais eram as cores? Quais eram os estilos? Como que eram as roupas do personagem? De que tecido que era feito? Porque é a gente que transmite para o leitor. Então, a tradução literária, além de passar a informação, a gente precisa passar a emoção. A gente tem que despertar efeitos de emoção no leitor. E eu acho que esse é o grande desafio. Por isso que eu falei para vocês, não é meramente uma técnica. Você senta lá, olha as palavras em inglês e reproduz aquilo em português. Ou olha aquilo em português e reproduz aquilo em outra língua, espanhol, qualquer um. Vai além, pessoal. A gente tem que sentir e a gente tem que transmitir essa emoção. Eu vou mudar aqui de slide. Alguém levantou a mão? Eu. Marilis, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai trabalhar, por exemplo, na tradução de um livro, você geralmente lê o livro todo primeiro e depois começa a trabalhar com uma tradução mais específica, ou você prefere ir traduzindo conforme você vai lendo? Então, assim, Júlia, a academia diz pra gente que a gente tem que traduzir a obra, desculpa, a gente tem que ler o livro inteiro para depois começar a traduzir. Só que eu vou te falar uma coisa, não dá tempo. Se você for fazer isso, não dá tempo.
Então, o que que eu faço? Eu vou lendo capítulos, e aí eu vou traduzindo esses capítulos. E algumas vezes, não é raro, eu chego lá no meio do livro, ou eu chego lá no final do livro, e tem um acontecimento que interfere na história inteira, e não tem jeito, eu sou obrigada a voltar e reescrever trechos da história, isso acontece. Mas se não for assim, gente, não dá tempo, você não entrega no prazo, tá? Eu já traduzi, eu nunca mais faço isso, eu falo sempre para os meus alunos, é cilada. Mas eu já aceitei trabalho na época que eu estava começando muito, porque eu não tinha nem noção, e eu fui tão louca, porque eu não tinha nem noção do quanto que eu conseguia traduzir por dia. Eu aceitei traduzir mais de 500 páginas em 30 dias. Eu vou falar para você, gente, nunca mais na minha vida eu faço isso. Mas olha, nunca mais. Eu passei Natal, eu passei Ano Novo traduzindo. Sabe assim, de você parar, fazer ceia com a sua família, depois você voltar para o seu escritório, se trancar e ficar traduzindo. Eu fui para a praia, eu vi as pessoas. Da janela, eu vi a minha família brincando na praia e eu trancada dentro de um escritório traduzindo. Então, assim, são coisas que eu não faço nunca mais. Imagina eu ler 500 páginas para daí começar a traduzir. Não dá. Agora, eu faço, assim, uma boa preparação para começar a traduzir. Eu vou buscar quem que é esse autor, eu vou procurar saber o máximo que eu puder sobre o autor. A minha tradução começa aí. Porque ninguém vai escrever sobre o que não viveu ou o que não sabe. Por mais que você invente um mundo novo, por mais que você invente um repertório novo, é relacionado a alguma experiência de vida que você teve. Porque ninguém cria a partir do zero, a partir do nada. Não sei se vocês assistiram o filme do Tolkien, mas tem uma passagem que eu acho assim, fantástica. Eu vi ali o quanto aquilo é determinante, que é quando ele é bem novinho e ele está na Primeira Guerra Mundial, ele é um soldado na Primeira Guerra Mundial, e ele começa a ver aquele tiro por todo lado, sangue, os amigos morrendo, e ele começa a ver aonde ele precisava chegar, né, para cumprir a missão dele, e o quanto aquilo é Senhor dos Anéis. Você começa a perceber onde ele se inspirou para criar cada desafio e cada criatura no Senhor dos Anéis. E é isso, gente. Então, eu vou buscar, a primeira coisa que eu faço, tudo que eu puder sobre o autor, sobre a vida dele, sobre a experiência de vida, porque aquilo vai me ajudar, com certeza, na hora que eu for fazer uma tradução. Tá? Então, isso eu faço e vou lendo os capítulos e traduzindo, tá bom? Gente, versão. Eu custei muito a fazer versão, porque eu pensava, eu não. Tudo bem, eu falo muito bem inglês, eu escrevo muito bem, eu fiz vários cursos, tenho vários diplomas de proficiência que me dizem que eu sou fluente, que eu sou proficiente, né, na língua inglesa, mas não me sinto apta a escrever um livro em inglês. Até que um dia eu tomei um chacoalhão mesmo, sabe? De uma amiga e falou: mas você escreve tão bem, por que você não vai fazer? Você redige cartas maravilhosas, você redige textos tão bonitos, como que você não traduz para o inglês? Como que você não faz esse tipo de versão? Eu falei: eu não me sinto segura. Ela falou: você tem capacidade de escrever isso do zero em inglês. Você conseguiria escrever esse texto em inglês. Por que você não consegue traduzir? E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Realmente, se eu sou capaz de escrever, se eu sou capaz de desenvolver toda uma história minha por conta própria em inglês, por que eu não vou ser capaz de traduzir? Então comecei. Até hoje, publicado, eu tenho esses 3 livros em inglês. E lá na Interpret to Be, até a Luísa está aí, que hoje surgiu a oportunidade de uma pessoa que ela precisava fazer a versão do livro em inglês. E assim, gente, não tem fim lucrativo. E eu não podia pegar, eu não podia ajustar aquilo na minha agenda. Eu propus para a turma: o que vocês acham de fazer essa versão? E foi o máximo. Então, assim, eu falo, eu tenho 3 livros e eu tenho um meio adotado, porque quem fez foram os alunos, foi a turma, eles verteram para o inglês, eles revisaram a tradução para o inglês e eu fiz aquela geral, sabe? Ver se estava. Eu fiz mais aquele trabalho assim, de cotejo, nós também tivemos um cotejador na turma, mas eu fiz aquele apanhadão geral para a publicação do livro. E é um livro sobre. Ele foi escrito para famílias de pessoas com autismo. São relatos
de pais que tiveram filhos, que têm filhos autistas e que recorreram a um tratamento, né, um tratamento de constelação, e eles relataram como que foi esse processo, o que melhorou, o que não deu resultado, enfim, e os alunos fizeram. Então, hoje eu me meto a trabalhar também com conversão, mas foi um processo ainda mais longo para mim. Só uma coisinha, pessoal, que esse Berenice da Capadócia, por exemplo, ele é uma série, nós fizemos o primeiro, então, que é esse Amanhecer, que em inglês ficou Dawn, e ele é uma história que se passa no período helenístico, sabe, entre Grécia e Roma. Então é aquilo, é descrever um personagem, mas não é descrever uma mulher romana dos dias de hoje. É descrever uma mulher romana no início do cristianismo, quando os cristãos ainda eram perseguidos, inclusive. Tá? Então, é um misto de religiões, um misto de crenças, é um misto de povos com muitas culturas diferentes. Poxa, Marilis, mas é uma ficção. É uma ficção. Mas, gente, a ficção ela é feita de muitos elementos verdadeiros também. Como que era uma casa romana e uma casa grega então, no início do cristianismo? Coisas assim de 2000 anos atrás, pessoal. Como que eles preparavam essa casa para o inverno, para aguentar aquele frio europeu? Como que as pessoas se vestiam no verão? Como que se vestiam no inverno? Como que as mulheres se maquiavam? Como que elas conseguiam um pigmento para os lábios? O que indicava a cor rosa? O que indicava a cor vermelha? Como que elas conseguiam os pigmentos azuis e verdes para passar nos olhos? Porque hoje tudo bem, a gente vai ali no shopping e a gente escolhe a maquiagem que quiser, com o pigmento, com a cor que quiser. Mas a gente está falando de 2000 anos atrás. Então, como que essas coisas eram feitas? Poxa, para a mulher, principalmente naquela época, não podia envelhecer. Elas precisavam tingir os cabelos. Como que se conseguia os pigmentos castanhos ou o pigmento loiro para passar nos cabelos? Então, tudo isso eu tive que estudar na hora de fazer a versão desse livro. Esse é o grande cuidado. E, além disso, essa história é sobre uma mulher à frente do tempo, como eu falei para vocês, é um romance, é uma ficção, mas é uma mulher à frente do tempo dela, com muitos elementos de verdade, né? E como que eu vou transmitir para o leitor essa sensação de que ela era uma mulher à frente do tempo? O que vai indicar isso? Sabe? Pelas roupas? Talvez, pelo jeito que ela cuidava dos cabelos, talvez, mas e nas atitudes? O que era mal visto? Mas eu tenho que traduzir de um jeito que aquilo não fique mal visto. Então, gente, é isso que a gente também tem que fazer, é esse jogo com as palavras, é saber juntar as palavras de um jeito que elas transmitam informações com muita emoção. É a gente que faz o leitor criar um filme mentalmente, tá? E hoje, pessoal, eu não posso falar de tradução sem antes falar da Interpret B. Como eu falei para vocês, eu tentei, gente, a todo custo sair da vida acadêmica. Eu tentei não ser professora, mas quando eu vejo a vida acadêmica está me chamando, é sempre assim. Quando eu vejo, eu já estou numa sala de aula, hoje é virtual, mas estou lá e estou feliz da vida. Eu acho que deve estar realmente no meu sangue, no meu destino. Às vezes eu brinco que é karma, até porque eu estou pagando alguma coisa. Mas bem brincadeira, porque a Interpret é uma coisa que me dá muito prazer. Então, falando agora um pouquinho para vocês, pessoal, da diferença entre interpretação e tradução, que é o que nós oferecemos na Interpret é o preparar o profissional para ser ou um tradutor ou um intérprete. A gente tem que passar por aqui, a gente tem que entender o que são essas coisas, tá? Então, a interpretação, assim, muito basicamente, é transpor as informações da língua de partida, né, para a língua de chegada de forma oral. Então, às vezes, quando falam assim, lá no Oscar, porque a tradução simultânea, a tradução simultânea, a tradução simultânea, tá. Popularmente, até se chama tradução simultânea. Mas o nome técnico daquilo é interpretação, porque ninguém está escrevendo nada, as pessoas estão falando.
Eu sei que hoje em dia até há algumas mudanças e as pessoas estão falando assim, não, mas é porque ele é feito na hora ali, então a gente pode chamar de tradução. Pode ser. Mas ainda academicamente existe essa diferença, tá? Interpretação oral e a tradução, ela é o mesmo processo, só que escrito. Agora, as técnicas, gente, são completamente diferentes. Um dia, se a Silvana quiser, eu volto aqui para falar de interpretação. Ou as meninas da ITB. E a versão, gente, é quando a gente faz da nossa língua, a língua nativa ou língua materna, para a língua estrangeira. Só que eu quero deixar bem claro que essa diferença entre tradução e versão, ela é muito marcada aqui no mercado brasileiro e também entre a nossa comunidade, porque se você pegar cliente, para ele é tudo tradução, ele não difere o que é tradução de versão. E nos mercados estrangeiros também é tudo tradução, tá? Ou você faz tradução para o português, ou você faz tradução para uma língua estrangeira. Estou falando no nosso caso brasileiro, tá, pessoal? A interpretação, então, ela também tem algumas categorias, que é a simultânea, geralmente ela acontece dentro de uma cabine, hoje está acontecendo remotamente, a pandemia também veio para mexer com isso, então, hoje, por exemplo, o Zoom tem uma plataforma dentro para você fazer interpretação simultânea, como se fossem as cabines, e é aquela que acontece ao mesmo tempo em que o palestrante está falando. Então, se a gente tivesse uma interpretação simultânea hoje, ia ter alguém interpretando para o inglês ou outra língua tudo aquilo que eu estivesse dizendo, tá? A simultânea sussurrada, ela não é numa cabine, geralmente isso é num encontro de negócios, algo do tipo, ou quando tem só uma, duas pessoas que não falam o idioma, então o intérprete se posiciona normalmente um pouco atrás ou ao lado da pessoa e vai sussurrando no ouvido dela, aquilo que ela precisa ouvir, tá? De uma língua para outra. A consecutiva, ela é a que eu acho assim, a mais complicadinha, porque é quando a pessoa fala, o intérprete vai tomando notas, ele tem que tomar notas, porque são muitas informações, depois o palestrante dá um intervalo e o intérprete vai lá e fazer a transposição das informações. A última é a consecutiva intermitente, ela é também um braço da consecutiva, só que ela é mais rapidinha. Então, assim, o palestrante ele fala só uma ou duas frases e aí o intérprete já vai lá e traduz. Ela é feita mais em bloquinhos, tá? Eu acho a consecutiva a mais tenebrosa, que eu evito fazer. Agora, indo um pouquinho para as traduções, eu trouxe aqui para vocês entenderem até as disciplinas que nós oferecemos lá na Interpret2B e o que cada uma faz. Então, uma delas é as ferramentas que a gente ensina a mexer com as CAT Tools, que são as Computer Assisted Translation Tools. São esses softwares que eu comentei que nos auxiliam na tradução, que você tem, como se fosse mesmo um banco de dados, um banco de memórias, em que você coloca lá o texto original, o texto de partida. Eu sempre falo que é o texto de partida porque não é necessariamente o nosso original. E a gente vai traduzindo e aquilo vai ficando na memória da tradução. Então, se eu precisar traduzir um texto semelhante, ou que vem aquelas mesmas palavras, está ali, está armazenado, aquelas informações já estão armazenadas. Isso agiliza muito o processo, principalmente para quem faz tradução técnica, que lida quase sempre com o mesmo assunto, por exemplo, o mesmo assunto sobre medicina. Agora, Covid, né? Acho que todo que é tradutor traduziu muita coisa sobre Covid. Mas está lá, então se eu vou pegar um outro texto sobre Covid, muitas coisas relacionadas ao vocabulário específico, aos jargões daquela área, já vão estar armazenados, e isso me dá uma capacidade de produção bem maior. Na literatura, ajuda, principalmente quando você está traduzindo uma coleção de livros, é uma série. Então, os nomes dos personagens já estão lá, o que cada um faz já está lá. Isso também te ajuda a não se perder, porque se você for tudo só para o bloquinho ali, uma hora você não vai mais lembrar quem é o quê, quem fez o quê. Se for algum título relacionado a um enigma que você tem que fechar no final, meu Deus, mas o que aconteceu mesmo no meio da história? Bom, isso evita com que, sabe, você ter de ficar voltando em pontos. Então, agiliza o teu trabalho, porque já vai te dar, olha, nesse trecho você já resolveu ele dessa forma. É isso que a ferramenta faz. Ela não traduz para você, ela te mostra o que você já fez. Isso precisa ficar muito claro.
tá? Precisa, sabe? Porque às vezes as pessoas pensam assim, os softwares vão te substituir. Ora, talvez, mas como eu estava conversando com um amigo meu esses dias, se até a Google ainda mantém profissionais humanos, é porque a gente ainda tem um chão pela frente, tá, pessoal? E junto com, é meio junto ali com ferramentas, a gente tem especializado em tradução técnica, que corresponde a manuais e áreas muito técnicas mesmo, por exemplo, da indústria de celulares. Como que você traduziria isso para Samsung? Como que você traduziria isso, sei lá, para Xiaomi? Sabe? É isso que a gente trabalha. Então, a gente procura ensinar os alunos, a gente procura mostrar o caminho, tá? Para ele traduzir com as especificações de cada empresa. Ou ele não sabe, ele não trabalhou, mas como que ele chega nessas especificações? O que ele precisa solicitar ao cliente na hora de traduzir? E além disso, sim, como que faz uma proposta para cliente? Porque isso a gente ensina aos nossos alunos para que eles não passem perrengue que eu passei lá no início da minha carreira. Então, como que você manda um orçamento para cliente? Quais as informações que tem que constar? Como é que você aborda esse cliente? É prezado? Não é prezado? Mas e se for mulher, é prezada? Como é que eu vou saber? Sabe? A gente também procura orientar os nossos alunos nesse sentido, para que você saia mesmo pronto para o mercado, sabendo o que tem que fazer. Então, aqui eu também trouxe alguns exemplos, né, bulas de remédio e tudo mais. Aqui, pessoal, é só uma interface para vocês verem como que é. Esse aqui é um Memoque, é uma das ferramentas que eu uso para traduzir. Então, tem lá, olha, em língua portuguesa, se eu tivesse que colocar em língua inglesa, outra coisa que ela faz que me ajuda, ela separa em segmentos. Então, eu tenho certeza de que eu não estou pulando nada no texto, tá? Então, ela tem duas funções: me ajudar a traduzir e me ajudar a ter certeza de que eu não estou pulando nada na minha tradução, tá? Então, é isso aqui que faz. Eu trouxe aqui só para vocês verem o que é. Então, se eu tivesse que passar esse texto para o inglês, eu colocaria ali naquele retângulozinho vermelho aqui, ó, e ela vai alimentando, então, a memória desse software. Se eu tivesse que fazer um texto semelhante, aqui, olha, onde está a Translation Results, ele já vai aparecendo as sugestões daquilo que eu já fiz, como eu já resolvi isso anteriormente. Tá, pessoal? A tradução audiovisual, e lá a gente costuma trabalhar com legendagem, tá? Porque, até pela questão do tempo, a gente agora está vindo tá montando, viu, pessoal, o modo Advanced, que a gente pretende ver com a legendagem. Na verdade, o curso já está montado, a gente só precisa agora ajustar dentro das agendas dos professores. Mas é isso que a gente ensina, porque quando a gente vê a legenda lá, a gente não imagina o que está por trás dessa legenda. E é muito normal a gente ver as pessoas criticando, né? Nossa, mas ele não sabe que tal coisa significa tal coisa, mas traduziu tudo errado. Pessoal, não dá, às vezes simplesmente não dá. Não dá porque, primeiro, você tem um jeito certo de quebrar a linha. Você não pode quebrar aquela legenda em qualquer lugar quando você precisa fazer duas ou três linhas. Então, você tem que fazer caber naquela linha. Levando em conta, basicamente, sendo bem básica mesmo aqui, duas coisas. O jeito certo de quebrar os segmentos, e aí, nem preciso falar para vocês que vocês precisam ter o português, assim, na ponta da língua, na ponta dos dedos, na ponta do cérebro, em tudo que é lugar. Porque você tem que saber o que é cada coisa, o que é cada bloquinho para você conseguir quebrar do jeito certo. E, além disso, você trabalha com caracteres. Às vezes simplesmente não cabe. Então você tem que adaptar. Aqui, gente, é uma área que exige muita criatividade mesmo. Esses dias, tinha uma amiga contando que personagens estavam se insultando usando os nomes das jogadas do tênis, do esporte, do tênis. E vamos pensar que o tênis é um esporte em que a maioria das jogadas ficam em inglês. Porque eles falam out, eles não falam fora.
popularmente pode falar, mas ali naquele meio entre eles, porque eram dois jogadores de tênis brigando. Então, eles usavam as características físicas, os traços psicológicos, mas, sabe, relacionadas a termos relacionados a uma partida de tênis. Então, como que você faz isso? Como que você adapta isso? Então, exige a criatividade, novamente. Como que você faz isso caber nas linhas, né, respeitando o número de caracteres que você não pode ultrapassar e respeitando quebra, respeitando segmentos. Então, gente, nunca mais na minha vida, quando eu sentei para fazer uma legendagem, eu critiquei a legendagem de alguém, mas assim, nunca mais. E também tive certeza que eu não queria trabalhar com isso, porque não é para mim. Eu preciso ter caracteres. E a legendagem, ela me dá essa vantagem, porque eu posso trabalhar, eu posso escrever à vontade, sabe? Então tem isso. Pessoal, e aí a missão de vocês, agora vocês já sabem, quando vocês virem alguém criticando uma legenda, pergunta, e a pessoa falar, nossa, até eu faria melhor. Ah, faria, amigão, senta aqui, vamos fazer uma então. E nós temos a localização de jogos também, que esse é um mercado que está assim crescendo loucamente. E por que a gente diz localização e a gente não diz tradução de jogos? Porque você localiza, você domestica isso. A localização de jogos, mais especificamente, não é transpor as palavras da língua A para a língua B, mas é você pegar as ideias da língua A e transportá-las para a língua B do seu jeitinho. E de um modo que funcione num país como o Brasil, de norte a sul. Agora vocês imaginam o que é isso? E é uma área que ela envolve muita gíria, que ela envolve expressão idiomática, porque ela tem uma levada diferente, ela não é uma área assim, clássica, digamos, né? Você tem que fazer tudo respeitando as normas, a norma culta da língua, mas de um jeito despojado. Esses dias eu fui revisar um texto e eu tive que fazer algumas mudanças. Eu não posso falar muito, tá, gente? Porque ainda tem uma coisa, na audiovisual e na localização de jogos a gente trabalha com confidencialidade. Você assina um contrato de confidencialidade. Então eu não posso falar absolutamente nada. Mas o que eu posso dizer para vocês é isso, que eu fiz essas alterações. Porque, por exemplo, o tradutor havia colocado lá que tinha sido muito legal. Gente, mas tá, cabe, mas na linguagem de jogos é isso, é assim que as pessoas falam mesmo? Ou eu podia colocar que aquilo era maneiro, que aquilo era... Porque você tem essa liberdade, sabe, de fazer. E você tem que adaptar aquele público que vai consumir aquele trabalho. Não é para mim, eu não sou jogadora. Mas como que um gamer fala aquilo? Como que é o jargão entre eles? Por isso que a gente diz localizar, que é tornar local mesmo, tá? A tradução criativa, ela é uma tradução feita para publicidade e marketing. Assim, novamente, você vai traduzir as ideias. Você pega lá o McDonald's, que era I'm loving it. Gente, em português, se a gente traduzisse como estou amando isso, não tem um impacto de amo muito tudo isso. Porque não é só a comida. O McDonald's, o que ele queria vender ali é a experiência McDonald's. São as cores, é você fazer o seu pedido, é você sentar com os seus amigos, sabe? É você sentir o cheiro, é você escutar as conversas, assim, não as conversas propriamente ditas, mas o burburinho da mesa ao lado, sabe? É uma cultura, o McDonald's, ele era uma cultura. Então, esse universo que a gente tem que transmitir dentro da publicidade. Se for uma rede de hotéis, a gente precisa, mais do que as palavras, a gente precisa vender a estadia. A gente ajuda a vender a estadia naquele hotel. A gente tem que ajudar o nosso cliente a despertar, né, nos consumidores a vontade de consumir aquele produto, tá? E é isso que, então, a tradução criativa faz, e é isso que a gente tenta ensinar para os nossos alunos, tá, pessoal? Língua, português e revisão para tradutores, que é o mínimo que o mercado espera de você. Só que
Para o mercado da tradução, ainda tem alguns detalhes que vogam, que você tem que saber. Como eu falei ali, por exemplo, para quebrar uma legenda certa, aonde que é o segmento? Então, você tem que saber o que é um segmento, você tem que saber o que é uma oração, você tem que saber o que é uma frase, você tem que saber o que é um período, você tem que saber o que é oração coordenada, sindética, sabe? Tudo aquilo a gente tem que saber na ponta da língua. Meus alunos estão aí que não deixam mentir. Ontem foi a minha última aula do módulo e eu falei sobre infinitivo. Todos os tipos de infinitivo. Infinitivo pessoal, infinitivo impessoal, infinitivo quando é facultativo, quando que não é. E a gente tem que saber, pessoal, na ponta do cérebro, eu sempre brinco, porque tem que estar lá a informação de fácil acesso. Não dá para ficar buscando muito gavetinha, não, ela tem que estar lá. É o mínimo que tem que estar lá. E a revisão, sim, a revisão é para você ter uma noção de quando você manda um trabalho para uma agência, quando você manda um trabalho para a editora, o que vai ser esperado de você, o que eles vão levar em conta. Então, esse é o objetivo do módulo, tá? Aí, né, vem a minha paixão, e eu sou professora do módulo de tradução literária. Vocês viram que eu também coloquei antes que eu sou uma tradutora editorial, e eu sou uma tradutora literária e uma tradutora editorial, porque a tradução literária é isso aqui, gente. É ficção, é não ficção, é biografia, é crônica, é prosa, é tudo que desperte esse efeito catártico no leitor, é tudo que desperte emoção. Isso é considerado tradução literária. Só que eu não faço só isso. Eu faço isso de acordo com as normas de uma empresa. Eu faço isso porque aquela história vai ser publicada. Então, não basta eu fazer isso, eu ainda tenho que preparar esse texto de um jeito que ele possa ser publicado de acordo com as regras daquela empresa ou daquela editora. Então, essa é a grande diferença entre a tradução literária e a tradução editorial. Na verdade, elas se complementam, tá, gente? Porque eu não estou ali traduzindo só para traduzir. Eu não estou traduzindo como eu quero. Eu não posso traduzir aquilo como eu quero só. Eu tenho que traduzir aquilo com toda a minha criatividade, com todo o meu conhecimento, mas eu obedeço algumas regras, eu tenho que obedecer regras. Por exemplo, tem editora que fala assim, ano, você vai datar com numeral romano, a outra diz, não, você vai datar com algarismos arábicos. Então, você tem que estar ligado, eu tenho que estar ligado quem que é meu cliente, como é a norma desse cliente, como é a norma daquele cliente, desenvolver o meu trabalho de acordo com aquelas normas, tá? Então, assim, a gente tem liberdade? Tem, mas não é assim fazer exatamente tudo como eu quero, não. Isso é ilusão, tá, pessoal? E aí também é o que eu falei para vocês, a tradução editorial é isso. Então eu tenho formalidades, eu tenho contrato que eu imprimo em 2 vias, que eu assino, que eu levo no cartório para reconhecer a minha firma, que depois eu ponho no envelope, levo no correio, mando para a editora. A editora vai assinar outra via, aí vai colocar no envelope, vai devolver para mim. Eu tenho que ter empresa aberta, eu sou CNPJ, porque depois eu tenho que passar nota fiscal. Tem editora que é uma maravilha, que eu entreguei o trabalho, mandei a nota fiscal, eles receberam a nota fiscal, no outro dia está na minha conta o dinheiro. E conta bancária PJ, pessoa jurídica. Pessoa física eu não recebo, tá? Tem cliente que, dependendo do contrato, você vai receber dali 45 dias, depois de receber a nota fiscal. Então, gente, como eu falei para vocês, é uma empresa. Eu sou uma empresária. Eu demorei a me enxergar assim, confesso, mas eu sou uma empresária também, tá? Quando é recebimento do exterior, não é nota fiscal, eu tenho que mandar invoice. Eu não tinha ideia de como que fazia invoice, que informações que tem que conter numa invoice, o que que eu ponho, sabe? Como é que eu vou discriminar o que eu fiz em inglês, por exemplo? Não sabia, gente, eu fui aprendendo com o tempo. Agora, os alunos, a gente procura ensinar tudo isso, tá? Só para que eles não fiquem tão perdidos. Já sabe, pelo menos, que é com invoice, que não é com nota fiscal. E aí eu coloquei aqui, pessoal, um pouquinho dos requisitos, né, que eu preciso para ser um tradutor literário. Então, eu tenho que, olha, gostar de ler, eu não preciso nem falar, né, gente? E todos os gêneros textuais, até vi, alguém comentou ali, que todo o conhecimento que você traz para a tradução é bem-vindo. Sim, é isso mesmo. Não existe conhecimento inútil na tradução. Aquilo que você está lendo lá no comentário do Facebook ou do Instagram, ou que você está vendo ali um tutorial de maquiagem, eu não acabei de falar
que eu fiz lá, a grega, uma hora ela fala como ela se maquiava, gente. A sorte que eu tinha assistido muitos tutoriais de maquiagem na minha vida, isso me ajudou. Então, não existe conhecimento inútil para tradução. Tudo é bem-vindo, tá? Tem que saber, tem que entender o que é uma variante, tem que saber trabalhar com as variantes. Numa das minhas aulas, a gente fala sobre variantes linguísticas, a gente fala sobre diferentes línguas, sobre, né, os elementos que formam um idioma, a gente tem que saber isso. Mas o principal de todos, gente, é ter bom senso. É ter uma pulga atrás da orelha o tempo todo que te indique, olha, isso aqui está esquisito, isso aqui eu acho que não é isso aqui é uma expressão idiomática. Isso aqui não é só duas palavras juntas, isso aqui são duas palavras juntas que me formam uma ideia. Que ideia que é essa? Porque às vezes eu não conheço aquela expressão idiomática, eu nunca tinha visto. Mas você tem que ter um sexto sentido ali, apurado, que vai te dando esses cliques. Ah, isso aqui tem coisa por trás disso aqui, não é bem assim. E isso, gente, só na prática, tá? Que vai desenvolvendo. Agora eu trouxe esse daqui, é um título que eu traduzi e eu escolhi ele a dedo, pelo seguinte. Olha só, em inglês fica Blessed are those who thirst. E saiu em português como números de azar. Caramba, aquela tradutora não sabe que Blessed are those who thirst é... Gente, tá na Bíblia lá. A gente estuda até a Bíblia, tá? Bem-vindos, abençoados. O reino dos céus é de quem? De quem tem sede, né, gente? Mas em português saiu números de azar. Fui eu que escolhi esse título? Por que saiu assim tão diferente? A mesma coisa acontece nos filmes e a gente vê essa crítica absurda, né? Olha lá, o tradutor não sabe traduzir. Gente, você traduz um livro inteiro, você traduz um filme inteiro e você não sabe traduzir o título. Olha a lógica. Porque não somos nós que escolhemos títulos, tá, pessoal? Isso quem faz é a equipe de marketing. Então, eles levam em conta a cultura local para o qual o livro vai ser lançado, e aí eles escolhem um nome que eles acham que é mais vendável, que vai chamar a atenção, tá? Por isso que é tão diferente. Quem faz isso é marketing, não é tradutor, tá? Outro motivo que eu escolhi esse livro aqui é para mostrar para vocês. Por isso que eu digo língua de partida, eu não digo língua original. Porque o original desse livro, que é escrito pela Anne Holt, ela é norueguesa e ela escreve em norueguês. Eu não falo norueguês. Eu jamais conseguiria. Jamais não, porque depois que, quando eu estava fazendo esse livro, começa a fazer tanta consulta que eu já estava entendendo até aqueles símbolozinhos, né, gráficos diferentes dos nossos, aqueles outros grafemas. A gente começa a dominar. Mas tá, eu não falo norueguês. Eu traduzi a partir de uma tradução. Eu traduzi a partir do que a Anne Bruce fez. Opa, desculpa. Eu traduzi a partir do que a Anne Bruce fez. Então, pessoal, eu traduzi a partir de uma tradução. Eu não traduzi a partir do original, eu traduzi a partir de um texto-fonte, eu posso dizer, eu traduzi a partir de um texto de partida, tá? Não existe essa diferença. Sil, acho que não vai dar tempo para a gente fazer a oficina hoje, mas qualquer coisa, se você quiser, eu posso deixar um material para você ou volto outro dia para fazer. Acho que talvez realmente não dê tempo. A gente podia tentar ir para o finalzinho, daí a gente abre para uma conversinha informal, né? Que eu acho que vai ficar mais legal agora, talvez. Por causa do tempo, né? Por causa do tempo. Mas assim, pessoal, só para vocês terem uma noção. Então, aqui é o primeiro parágrafo desse livro, tá? É desse jeito que o livro abre. Muito que bem, eu conheço todas essas palavras. Agora eu preciso montar um texto em cima disso. E como é que faz, gente? Por exemplo, uma coisa bem facinha essa hora que ele fala das cores. Era para ser pelo menos, né? A royal blue on the horizon and the lighter toward the meridian. Mas como que eu vou fazer isso, gente? De um jeito que fique bonito,
porque vamos lembrar que é literatura. O que hoje a Luísa não podem falar, porque isso aí a gente fez em sala. Ou podem falar, sim, do jeito que a gente resolveu. Spoiler alert! Isso aí, tem que testar o conhecimento. Vocês lembram do que foi falado em sala. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Só com palavras a gente não faz literatura. Vocês sabem o que eu precisei fazer? Eu fui para o Google Images, eu fui para o Pinterest e eu fui procurar como que era um céu escandinavo no mês de maio ao amanhecer. Foi isso que eu fui fazer. E aí eu vi as imagens de um céu escandinavo para entender o que era esse azul royal, para entender o que é rosa. E não está falando nem de aurora boreal, gente. Está falando aqui de nuances de cor. E o céu escandinavo ele é muito diferente de todos os céus que a gente vê por aí. Então é uma coisa muito específica. E é desse jeito que a gente traduz literatura. A gente formula imagens. E são essas imagens que a gente vai levar para os nossos leitores, só que em outra língua. Aqui embaixo também, ele fala aqui, olha, onde eu estou marcando, né? By radiant spring mornings at almost 60 degrees north. Gente, as minhas aulas de geografia da sexta série, que hoje seria 7º ano, e eu pensava, cara, por que eu não prestei mais atenção naquela coisa de linguagem náutica, de meridiano, e de latitude e longitude, porque era isso que eu precisava agora. Só que assim, eu não sabia na ponta do cérebro, mas eu sabia onde procurar, eu sei do que está falando, eu sei que isso é um tipo de linguagem náutica, então eu já sabia onde, pelo menos, começar a pesquisar. Oh, mas é literatura, só que olha quantas coisas técnicas vão aparecendo no meio da literatura, tá? E foi assim que eu resolvi. Para vocês verem rapidinho aí. Lembrando que maio, naquele hemisfério, é verão, já é princípio de verão, né? Eles já estão ali na primavera, quase verão. Tudo bem? Posso passar? Tá? E, gente, eu acho, o primeiro parágrafo de um livro, ele é o mais importante, porque é ali que eu vou começar a encantar o leitor. E outra coisa que eu acho muito diferente da literatura técnica é que a literatura técnica, o leitor já chega engajado na história, geralmente ele vai procurar aquilo que ele está precisando para desenvolver algum trabalho ou para operar algum equipamento. A literatura, a gente é que engaja o leitor, a gente é que tem que contar a história de um jeito que o leitor não tenha vontade de largar o livro, que ele tenha vontade de continuar virando páginas e páginas e páginas. Igual a gente quando traduz, tá? Eu sou assim, pessoal, eu falo, não, eu vou traduzir só até mais essa página. Eu viro, pô, mas falta só um parágrafo para terminar esse capítulo, vou terminar esse capítulo. Daí eu começo a ler o capítulo seguinte, nossa, mas então é assim que vai... E aí eu já começo a traduzir o capítulo seguinte, mas eu vou traduzir só esse parágrafo. Esse parágrafo vira essa página vai virando a outra página, que acaba virando o capítulo. E é isso que a gente tem que fazer com o leitor também, a gente tem que trazer esse encantamento, tá, pessoal? Aqui, também é outra coisa que eu falei com os alunos. O que me pegou? Esse police attorney, que é quando entra o chefe dela na história. Aí eu fui procurar o que era esse police attorney, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, e eu acho isso aqui. Police attorney, to provide legal advice to police department personnel in criminal law and procedure, to review policies and personal actions for compliance with legal requirements and review disciplinary action and internal investigations, represent city and officers in civil litigation. E isso só existe em 4 países no mundo, essa função. No Brasil, isso que é a função desse personagem é feita pelo delegado, pelo investigador, pelo promotor e pelo Ministério Público. Só que na história ele só pode ser uma coisa, gente. Ele não pode ser tudo. E essa profissão não existe.
E na hora que você está traduzindo, você fica pensando assim, um advogado vai pegar esse livro, ele vai ler, ele vai se deparar com essa parte, colocar e vai dar tudo errado, ele vai achar que eu tô louca. Além disso, o cara, ele investigava os crimes, ele era o primeiro a chegar na cena do crime, ele investigava os crimes, ele era delegado, que se você fosse na delegacia, ele estava lá ocupando a posição de delegado, e ele ainda era promotor nas audiências. Ele era tudo. Eu tinha que achar uma solução. Então, a primeira coisa que eu vi é que a maior parte do tempo ele era promotor. É um livro sobre serial killer, tá, gente? Também por isso que tem números de azar lá. Tem um lance rolando. E eu resolvi assim, eu inventei uma profissão para ele, que foi a seguinte, então, o promotor de justiça, o nome dele, também conselheiro de investigação criminal, função comum na Noruega, eu inseri essa pequena informação que não alterou em nada a história, eu só clarifiquei aquilo para o leitor. Ok, não existe aqui, existe lá, e bora seguir a história. Às vezes a gente tem que fazer esse tipo de interferência. Ah, outra coisa que eu imaginava na minha vida acadêmica. Vou encher os meus livros de nota de rodapé, eu vou explicar tudo, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Aí chega a editora e fala para você, não pode usar nota de rodapé, é proibido. Ah, tá. Como que eu faço? Desse jeito que eu fiz. Você tem que inserir, às vezes, alguns apostos de um jeito muito sucinto e de um jeito que não interfira na história, tá, pessoal? Aí, eu trouxe esse daqui, gente, que é do blog da Estante Virtual, porque pensa assim, nossa, elogio, você deve adorar quando falam que você escreve muito bem, que você foi ótimo, que você foi maravilhosa, que você... Não, gente, elogio para tradutor é esse segundo parágrafo aqui, ó. Números de Azar é uma leitura eletrizante e viciante. Gostei bastante da narrativa da autora e da maneira como ela dá voz a vários personagens. E por aí vai. Sabe por quê? Porque a autora do livro que ela leu sou eu. Eu não criei a história, mas quem contou a história que ela leu fui eu. E ela não sentiu a minha presença. Ela não sentiu que essa crítica, ela não sentiu que esse livro foi traduzido. Ela sentiu que o livro foi criado na língua dela. Então tá feito. Para mim, isso é sinal de um bom... Para mim, não. Para o tradutor, isso é sinal de um bom trabalho. Essa impressão de que essa obra foi escrita na língua dele, que isso, sabe, a pessoa em nenhum momento sentir a tradução, sentir uma interferência, sentir nenhuma estranheza. Então, isso é missão cumprida, tá, pessoal, para um tradutor. E eu trouxe aqui, só para finalizar, esses ramos das traduções, que sempre pedem para a gente, você faz tradução juramentada? Eu, por exemplo, não faço. E outra coisa, gente, a tradução é juramentada, o tradutor é público. Eles querem morrer quando chamam de tradutor juramentado. Eles querem morrer. Tradução juramentada, que são as traduções de... documentos, né, como históricos escolares, certidões de nascimento, de óbito, essas coisas não podem ser feitas por qualquer pessoa, gente. Tem que ser feito por tradutor concursado. Cada estado tem o seu núcleo, tá? Só para deixar isso muito claro. Estou chegando no finalzinho. Uma outra coisa que hoje eu sou obrigada a falar é do BR Camp, a Silvana participou. Então, o que a gente percebeu aqui? A comunidade tradutora de Curitiba, ela é muito unida, ela é muito amiga, e nós somos muitos. Mas onde que nós estamos? Ninguém sabe. A Silvana que traz aqui a gente de vez em quando, mas ninguém sabe. Então, era só São Paulo, Rio, aí começou a vir Brasília, São Paulo, Rio, Brasília. Gente, e o sul do Brasil inteiro, porque daí não é só Curitiba, o sul do Brasil, nós somos muitos, há muitos tradutores aqui e de línguas muito diferentes. Nós temos tradutores de polonês, nós temos tradutores indígenas, sabe? Cadê esse pessoal? Sabe, cadê esse pessoal? Então aí veio essa... Nós começamos com os bar camps aqui em Curitiba, em que era uma reunião de tradutores, que acontecia uma vez por mês, agora não acontece mais por causa da pandemia, que nós íamos lá, fazíamos nossas apresentações, ou a gente simplesmente ia lá para bater um papo, para trocar ideias.
experiências mesmo que a gente estava fazendo de mercado e estava funcionando, coisas que a gente fez e não funcionou tão bem. E aí a gente teve uma ideia de colocar Curitiba mesmo no mapa dos eventos, porque, poxa, a gente tem a Abrats que acontece ano em São Paulo, ano no Rio, a gente tem as conferências do ProSI, que normalmente são em São Paulo, aconteceu uma edição só aqui em Curitiba. E por aí vai, gente, as bienais, tudo é para lá. Não, a gente precisa colocar Curitiba no mapa. E aí veio essa ideia de fazer o BR Camp, que é um evento maravilhoso, que começa numa sexta-feira, a gente fecha uma pousada, começa numa sexta-feira e termina no domingo, com várias atividades diferentes, voltadas para o tradutor, não para a tradução propriamente dita, tá? Voltadas para a figura humana do tradutor. Então, a gente tem um momento de trabalho, a gente faz oficina, a gente faz palestra, mas tem alguns momentos em que a gente trouxe outra vez uma contorcionista de circo para ensinar alguns movimentos para aliviar a tensão dos ombros, para aliviar a tensão dos braços, do pescoço, porque nós passamos muito tempo sentados, o tradutor sofre muito com lombar, para ensinar alguns exercícios para a gente, voltados para a gente, para que a gente aliviasse. Então, o objetivo do evento é esse, era colocar Curitiba no mapa e mirar na figura do tradutor, não na função, que é a tradução, certo? E a gente está louco para começar a organizar a terceira edição, a pandemia não está deixando, que acontece sempre no mês de março, tá? E é isso, pessoal. Então, a gente fala que é uma imersão, porque a gente dorme e acorda juntos durante 2 dias e meio. E é muito bom. Tem festa, tá? A gente tem coquetel, e tem coquetel com vinho, né, Sil? Tem jantares, enfim. É muito único. Sil, agora, se você me permitir, eu vou passar também aqui um merchan, vou fazer, da Translators 101. Porque quem quiser seguir na área de tradução, gente, é fundamental se alinhar com outras pessoas que são, sabe, da sua categoria, que pertencem ao seu mundo. E a Translators 101 é uma plataforma voltada para tradutores que tem tudo que você possa imaginar. Semana passada, acho que semana retrasada, né? Eu estava lá assistindo a palestra da Rafa, que ela estava contando também um pouco como ela começou, e falando das ferramentas, não só de trabalho, mas as ferramentas que ajudam no dia a dia dela. Porque tem isso, gente, de organização de tempo, de organização de rotina. Mas lá, se você quiser, assim, putz, não sei como resolver essa parte burocrática, você vai ter palestra com contador, ou vai ter ali um podcast, ou vai ter um blog, sabe? Sobre tudo, tem sobre tradução literária, tem sobre ferramentas. Assim, o universo da tradução está escancarado nessa plataforma, tá, pessoal? Então, a pedido do William Casimiro, eu recomendo muito essa plataforma, principalmente para quem quer começar na tradução. Para a gente que já está percorrendo essa estrada há um tempinho, ela é válida, ela é super válida, porque toda semana eu estou aprendendo alguma coisa nova e mudando na minha rotina de trabalho. Para quem está começando, então, gente, é um prato cheio. E o William Casimiro, ele já foi presidente da Abras, está dando um presente super especial para quem estiver nessa palestra e quiser assinar, tá? Porque você tem todos esses benefícios, todos esses recursos por R$30 ao mês. É assim, gente, tem mais de 100 palestras, tem, sabe, lá é uma imersão cultural de tradução magnífica, não existe nada igual. Você poder fazer vários cursos, várias oficinas, tá? Por esse preço. Não existe, gente. Então, anotem esse cupom, pessoal, e corram para fazer, porque vale muito a pena. Silvana, você pode passar... Muito obrigada. Vou passar, sim, com toda certeza, vou passar. Tem muitos alunos nossos que vão
se interessar muito e vão conseguir fazer, e pode ser que seja um divisor de águas dentro da graduação e para a profissão, para a carreira mesmo. Nossa, muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Pessoal, vai estar presente. Inclusive para os alunos de TCC, eu já vi ali na plataforma dele que tem alguns trabalhos, eu não sei se são trabalhos ou palestras, enfim, talvez agora até eu consiga acessar, sobre tradução de musicais. Eu tenho alunos trabalhando com tradução do musical Hamilton, então tem muita coisa legal aqui que eles vão poder curtir, aproveitar. Gente, o que vocês pensarem relacionado à tradução tem. Qualquer coisa tem. Maravilha. E outra coisa, vocês, tudo bem, esse mês eu tenho R$30, no mês que vem eu tenho, de repente, tem uma situação, você não precisa, você pode sair a hora que você quiser, não é vitalício, tá, pessoal? Você assina e você deixa de assinar a hora que você quiser, isso é importante saber. E mesmo que você, de repente, não esteja podendo agora, você consegue se inscrever gratuitamente e ter acesso a alguns conteúdos e pagar, né, por palestras que te interessem. Só que sai mais caro, gente, eu não recomendo. Eu super recomendo que quem puder realmente assine. Esse é um dos maiores investimentos que eu fiz nos últimos anos, tá? E agora, encerrando, cheguei ao fim. Desculpa se foi muito puxado aí, eu falo pra caramba que eu sei. Meus contatos, vocês podem printar se quiser, e os contatos da Interpret2B. Tá, pessoal? Lili, antes de eu finalizar com você e te agradecer, que só uma questão, como a gente vai subir isso lá para o canal do Entrade, esses contatos, tudo bem deixar aqui, você quer depois tentar refazer e tirá-los, deixa, daí ele vai ficar meio... Pode deixar? Pode Então, tá deixar, não tem problema. Maravilha. Porque esses são Obrigada. contatos profissionais comerciais mesmo, né? Não tem problema. Muito obrigada. Valeu, uma super mega aula, super bom, que delícia ouvir. Dava para ficar umas 3 horas conversando, ia ser pouco ainda. Gente, eu não vou interferir na conversa aqui. Alguém tem alguma pergunta específica para a Marilis, para a gente aproveitar os últimos derradeiros minutos? Alguma dúvida, curiosidade? Marilis, eu fiquei curioso quando eu fui pesquisar pelo seu perfil. Eu não sei se é a empresa que atua no Rio de Janeiro, porque eu vi um dos telefones de contato do Rio. E o hobby lá por fotografias de bandas de rock. Como que você concilia, assim, haja vista que se falou que é uma carga de trabalho muito grande, precisa conciliar com outras atividades, no caso, como a licenciatura, né? Você é professora. E como é que você faz esse mix aí e ainda consegue ter um hobby, por exemplo? Deixa eu responder a primeira pergunta. A empresa, ela, na verdade, atua no ramo virtual, mas a gente precisa ter alguma sede em algum lugar, né? E aí, fundada no Rio de Janeiro, mas temos a Marcela de Castro, que é uma das fundadoras, está em Brasília, e a outra é a Milene Queiroz, que está em Londrina. Eu estou em Curitiba. Então, cada uma, na verdade, está num ponto, só que a gente precisava ter um lugar que se as pessoas procurassem, ou quando a gente precisa emitir uma nota, uma coisa, essa empresa precisa existir, tá? Como eu concilio? Gente, aquilo que eu falei, quando você vai fazer um orçamento para o teu cliente, ou quando você vai aceitar um projeto, você também tem que contar que você é um ser humano e você precisa de dias de descanso, porque senão você não aguenta. Então, agora a gente está em pandemia, mas eu falei para vocês que eu amo um evento, eu adoro show. Eu não saio de show de rock, porque para mim aquilo é uma bateria, é uma carga que me dá. Então, eu já vou contar com isso. Chega sábado à noite, às vezes sexta-feira à noite, sábado à noite, tchau, é onde eu estava. Você ia me ver no underground mesmo, né? Nos pubs, nos bares, e muito amigo com banda, e eu ia lá e fotografava e documentava. E às vezes, assim, esses tempos eu estava fotografando no cemitério porque um amigo queria que eu fizesse uma montagem para fazer a capa do disco deles. Eu fiz a capa do disco deles, eu fotografei. Eu fiz a arte todinha da capa do disco, mas eu faço isso como um hobby, tá? Só para pessoas muito próximas e conhecidas. Mas isso faz parte, José, da tua agenda. Você já tem que contar que você precisa ter alguns momentos ali para espairecer, para você sair do teu corpo um pouco mesmo, porque senão você não aguenta. Não aguenta. Como eu te falei, eu fiz isso uma vez na minha vida e aprendi. Eu aprendi que
Esses momentos de lazer, o momento para ficar um pouco com a minha família também, eles fazem parte, tá? Que hoje você levantou a mão. Amarilis, no começo da palestra, né, você falou assim que você se viu um pouco como empresária, um pouco como administradora, sendo um pouco de tudo, né? E eu acho que isso acaba sendo um desafio, né, para a gente como tradutor. E eu queria saber, é uma dúvida um pouco mais técnica em relação à abertura de empresa. Você teve que abrir uma empresa? Eu já cheguei a pesquisar que a gente, né, como tradutor, não pode ser MEI. Nesse quesito, assim, como que funciona essa parte de emissão de nota? Como que acho que é uma pergunta um pouco mais chatinha de se fazer, mas ela é importantíssima. Ela é importantíssima, ela é extremamente relevante. Que hoje tem gente que eu sei que passa MEI. Gente, mas isso é sonegação de imposto, porque aquela não é. Tradutor não pode ser MEI. Então, quando você passa uma nota como MEI, você não pode colocar que você fez uma tradução. Você vai ter que colocar que você, sei lá, é instrutor de idiomas e aquilo é referente a uma aula, ou aquilo é referente à edição de texto. A gente sabe que tem pessoas que fazem isso, mas isso uma hora vai dar problema. Porque, bom, se não der problema nunca, sorte a sua. Mas você vai ficar correndo esse risco, e você vai correr o risco de se queimar desse jeito. Então, assim, quando pegava bem no comecinho lá alguns clientes, né, tudo bem, até se pessoa física me bastava. Só que uma hora eu realmente quis ter um negócio. E aí não tem jeito, gente, eu fui obrigada a abrir uma empresa. Com editoras, principalmente as grandes, se você não for empresa, você não pega trabalho. Não pega, porque um dos quesitos é que você tem que ter empresa aberta, você vai ter que emitir nota fiscal. Como eu falei, tradutor não é MEI. Tradutor precisa abrir empresa. Pode ser simples ou super simples, só que o imposto da super simples é mais alto do que da simples. Das coisas absurdas da burocracia brasileira. Então, eu tenho uma empresa aberta, tá, no segmento simples, tenho conta bancária PJ, tudo certinho, para poder receber e para poder trabalhar com clientes maiores. Então, obrigado. Imagina. E sim, gente, passo nota como serviço de tradução, tá? Ou revisão, enfim, o que eu tiver realmente feito. Mais alguma coisa, pessoal? A Joana comentou ali, muito obrigada, já dei um norte para iniciar o que eu precisava, é isso aí. A gente nunca pensa na tradução, no tradutor, com uma pessoa que tem que entender de administração, de gerenciamento de vida, de economia, a sazonalidade do trabalho, vai e volta, a gente tem que saber viver quando não tem trabalho e tem que se organizar com muitas frentes, né? Isso é parte da profissão. Muito obrigada. Tem isso, né? Tem mês que a gente faz, nossa, 30 mil, 35 mil na sua conta. Uau, nossa, assim, todo mês você faz, todo mês não você trabalha, aí você faz o quê? Então, tudo você tem que saber administrar, gente, tudo. Pensando agora, Amarilis, pelo lado aqui do pessoal da UTF, porque a gente tem, só o pessoal da I2B saber o nosso contexto, a gente tem uma licenciatura, então a gente trabalha 4 anos, que sejam só os 4, para sermos professores, né? Não para sermos tradutores, mas a gente sempre via nos caderninhos, né, onde falam sobre o curso de letras, que o egresso do curso, seja licenciando ou não, ele pode atuar como tradutor, e a gente nunca tinha nada sobre tradução no curso. Então, a batalha por colocar um pouco desse espaço aqui para o pessoal entender dessa área foi grande, mas é necessária, porque nem sempre, ao longo desse tempo, o pessoal vai efetivamente abraçar a docência, as coisas mudam no início da universidade até o final. Às vezes você entra não querendo e acaba querendo, às vezes você entra querendo e, né, vai para outros cantos. Então, é importante ter esse espaço, e nessas falas vocês realmente colocarem que é a realidade, porque você não vai sair né, jogando confete de serpentina e traduzindo de tudo um pouco e conseguindo trabalho ao estalar de dedos, né? É importante, não é um balde de água fria, às vezes, como muita gente pensa, mas é o espaço que a gente tem para dizer, olha, funciona assim, né? Então, é um nicho apaixonante, é um nicho bacana, quem abraça realmente acolhe e é acolhido pela tradução, mas tem muita coisa
por trás aí, passando por baixo da ponte, que a gente precisa saber como gerenciar. Alguém levantou a mão, acho que tem Kiyoshi e tem mais uma outra menina, acho que é a Júlia. Isso. Mas assim, se o pessoal só está perguntando o que você falou, tem glamour, tem glamour, mas não é só glamour. Ai, não foi o que. Pode falar, Júlia. Vai lá, Júlia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, por exemplo, você mencionou que não só no estágio, mas depois que você saiu da faculdade, você fez alguns trabalhos mais técnicos com empresa, com tradição de palestra. Queria saber se, por exemplo, você mencionou que você fez, às vezes, alguns erros, ou que você olhava e você pensava, não, isso não está certo. E eu sei que isso faz parte do processo de aprendizado, mas queria saber se você tinha alguém que revisava os textos depois para dizer, não, isso está errado, isso não pode, ou se você meio que estava por conta própria, assim, se você, às vezes, se você cometia um erro, você que tinha que meio que lidar com as consequências daquilo, queria saber se você tinha um suporte, assim, ou se você estava meio por si só. Tá, existem duas coisas, Júlia. Existe o cliente direto, e quando você trabalha com o cliente direto, você meio que está por conta. O que eu contava, às vezes, era com algum profissional para quem eu fazia as perguntas mais técnicas e trocava ideias com eles. E isso, assim, gente, eu fui atrás de metalúrgico, eu já fui atrás de... eu não sei, eu acho que eu já lidei com tudo que é tipo de profissional. Então, por conta própria, trabalhando para cliente direto é o que eu tinha, e a responsabilidade é todinha minha. Tá? Quando a gente trabalha com agência, esse processo ele tende a ser um pouco mais tranquilo nesse sentido, porque alguém vai revisar o seu texto. Então, como tudo em tradução depende, assim, o que os meus alunos mais ouvem de mim é depende do contexto, e eu acho que a frase que o tradutor mais fala na vida é depende do contexto. Tá? Mas trabalhando com cliente direto, sim, até hoje meio que é minha responsabilidade. Entendi. Obrigada. De nada. Gente, agora que eu tô vendo aqui que já é meio-dia, acho que vamos encerrando por aqui, será? Porque acho que o pessoal, alguns amarelos têm aula a 1h. A gente começa a aula. Pessoal, eu queria agradecer, tá, Silvana? Agradeço vocês, pessoal, demais. E desculpa se eu falo para chuchu, espero que não tenha jogado balde de água fria no sonho de ninguém, porque não é esse o objetivo. Não é acabar com o sonho de ninguém. Marilis, eu que agradeço. Pessoal, obrigada aí pelas perguntas, pela participação, pelos 15 super bravos aí que ficaram até o final. Isso é muito bom. Significa que são as pessoas que realmente querem estar junto e querem ouvir, querem participar. Bom, eu vou fazer o seguinte para todos que estão aqui, eu vou subir, não sei se hoje, mas até amanhã eu consigo colocar lá no canal da Entrade, e daí eu passo o link para você, Marilis, você disponibiliza para o teu pessoal. Vamos cuidar um pouco, né, agora com esses links, infelizmente, peço desculpas pelas interferências no início, eu imaginava que era alguém da Interpret to Be mesmo, por isso que demorou para a gente, né, entender, digo, gente, mas que coisa, né, enfim. Mas acontece, não foi a primeira vez, provavelmente não vai ser a última, mas a gente se vira. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês, por estarmos aqui. A Marilis, tua fala é sempre muito bem-vinda, a gente gosta muito de te ouvir. Eu sou sua fã declarada, o pessoal que não sabe, eu sou mesmo, eu falo para todo mundo, e é muito bom ter essa perspectiva do profissional, realmente, porque eu consigo cumprir algumas coisas em sala com eles até um certo ponto, mas dali em diante eu preciso realmente de quem está na área mais atualizado para contar histórias que eu já não tenho mais tão atuais assim, né, no meu repertório. Então, muito obrigada pra caramba, pelo carinho, pela parceria de sempre. Imagina, Sil, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar de tradução, eu sempre venho com o coração cheio, porque é apaixonante, eu amo o que eu faço. Muito obrigada por terem ficado me ouvindo até aqui. Imagina. Quem que vai interpretar aqui o que hoje? Quem mais para conhecer o pessoal? A Luísa. Terminei o módulo de tradução literária ontem. Olha aí.
Gente, ó, obrigada, um prazer conhecer vocês. Até a próxima, daqui a alguns poucos meses aí, se Deus quiser, tá bom? E final de agosto temos Entrade, se Deus quiser vai dar certo, vai sair esse Entrade aí, vai ser uma loucura de novo, mas a gente vai fazer ele acontecer, então fiquem no aguardo aí. Vamos cuidar dos links até lá, podem ter certeza. Tá bom? Gente, um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada.